Nossa penúltima parte do sistema digestório, a parte 6, falaremos um pouquinho sobre o intestino grosso. O intestino grosso tem uma parede, né, como o próprio nome diz, mais grossa. Intestino grosso. E nesse intestino grosso acontecem processos ainda de absorção, principalmente a absorção de água e sais, a formação do bolo fecal nele e o armazenamento do bolo fecal até o momento da evacuação. Esse intestino grosso, ele tem algumas características, né? Ele é formado por saculações, por dobras, né? É como se fosse um colar de conta, então cada dobra do intestino é uma saculação. Então vou mostrar aqui, isso aqui é uma saculação, aqui é outra saculação, e as junções dessas saculações formam os chamados colos, que em latim é colon. Existe na parede desse intestino grosso projeções, apêndices de gordura, são os chamados apêndices omentais. Apêndice omental são as gorduras associadas à parede do intestino. Então, essas projeções amareladas são os apêndices omentais. Não é esse que dá apendicite. Aqui é depósito de gordura. E um condensado de músculo longitudinal, que é a chamada tênia, que são essas fitas que percorrem os colos longitudinalmente. Então, aqui eu vou apontar uma tênia aqui do colo, vou passar caneta azul em cima de uma tênia do colo aqui, e ela vai percorrer o colo, ou seja, eu vou ter em cima do intestino grosso saculações, apêndices omentais e tênias. Isso é uma característica que não tem no delgado. Quais são os componentes do intestino grosso? O intestino grosso começa no seco. Isso significa que o seco recebe o material proveniente do íleo. Então, esse aqui é o íleo. E o íleo despeja todo o material nessa dilatação inicial, que é o chamado seco. Na parte inferior do seco eu vejo uma projeção, e essa projeção é conhecida como apêndice vermiforme. É esse que, quando inflama, gera a chamada apendicite. Então, onde está o apêndice vermiforme? O apêndice vermiforme ele está associado ao seco. Antigamente ele chamava apêndice secal. Bom, o material aqui é chamado de bolo fecal, ele tem que subir. E ele vai subir por esse colo, chamado de colo ascendente. Colo ascendente. O colo ascendente sobe até chegar próximo de um órgão chamado fígado. E quando ele chega perto do fígado, ele se curva. Ele forma uma dobra para mudar de direção. A dobra é chamada de flexura. E por estar do lado direito, chama flexura direita. Flexura direita está relacionada com o fígado. Então, o nosso alimento não é o bolo alimentar, já virou bolo fecal quando chegou no intestino grosso. Então, o bolo fecal, ele entra no seco, sobe pelo colo ascendente e depois que passar pela flexura direita, esse colo muda de nome e ele é chamado de colo transverso. Atravessando da direita para a esquerda. E quando chega do lado esquerdo, ele faz outra curva. Então, do lado esquerdo, nós vamos encontrar uma outra flexura, chamada flexura esquerda. E por que ela fez essa curva? Porque aqui vai ter um órgão chamado de baço. Flexura direita no fígado
flexura esquerda lá no baço. Quando o colo transverso faz essa curva, formando a flexura esquerda, ele muda de direção e começa a descer. E essa descida vai ser chamado de colo descendente. Percebam, o colo ascendente começou do lado direito do corpo. Então, vou fazer o caminho aí do material fecal. Colo ascendente começou do lado direito do corpo. Opa, aqui o azul é melhor. O material fecal caiu no seco, subiu pelo colo ascendente, alcançou o colo transverso, passou por todo o colo transverso e desceu pelo colo descendente. Por que toda essa volta? Para dar tempo de ter o processo de absorção de água. Quando chega no finalzinho do colo descendente, esse intestino vai fazer uma grande curva em S, formando o chamado colo sigmoide. Colo sigmoide. Então o material fecal vai passar pelo colo sigmoide e vai cair num tubo chamado de reto, onde vai ficar armazenado até o momento da evacuação. Após o reto, o finalzinho, quando esse tubo começar a estreitar, vai formar o chamado canal anal. E o canal anal tem uma abertura com músculo para controlar essa abertura, e a abertura é chamada de ânus. Então aqui com detalhes, né, o finalzinho do intestino grosso, o colo descendente, o colo sigmoide em S, aqui o nosso reto, e o canal anal, que é o trecho final. Esse canal anal, que a gente vê aqui, eu vou encontrar músculo externo, chamado de músculo esfíncter externo do ânus, que é um músculo voluntário. Então esse aqui você controla, é o que te dá a continência. Então no momento que você não quer evacuar, ele contrai para fechar essa abertura que é o ânus. Mas eu tenho um outro músculo aqui interno que chama músculo esfíncter interno do ânus, que é um músculo liso, que permanece com contração tônica e acaba cedendo por ação involuntária, né? Por ação do sistema nervoso autônomo.